Podem cancelar esse vídeo. A notebook tá dando. Como que a gente faz aqui para solicitar? Ela mandou ela mandou ela entrou lá e mandou o cara pra falar com ela. Tem isso, celular? Esse aqui é o tá pra baixo. Tá sendo muito. Tá pra baixo. Não tem como convidar ela, porque ela nem entrou. Solicitação de convidados. Pastor, você tem aqui, né? Pastor?
Preciso do seu socorro aqui, cara. Já entrou. Já entrou, não vejo nada. Não, volta aí. Aqui, ó. Adicionar. Adicionar. Isso. Não, fica aqui, ó. Assim. Ele entrou? Acho que demora. Aí. Fernando. Tudo certinho aí? Tá ouvindo minha voz? Tá. Talvez na hora que tiver no culto mesmo, você pode virar a tela desse jeito aí, e aí vocês sentam, que aí eu vejo todo mundo de frente, né? O pessoal que tá aí do louvor e tal, beleza? Porque se você deixar virado lá para frente da igreja, aí eu não vejo ninguém. Ou então, se você sentar lá, né? Você e o pessoal sentar lá e ficar na frente ali, para não ficar vazio. Porque se você deixar a frente da igreja, ela vai ficar vazia, né? Que vocês vão descer, entendeu? O que você acha melhor? Fala, André. Qual que você acha melhor? Não, acho ótimo, tranquilo. Aí a gente vai fazer a transmissão só com um. Aí quando chegar na parte de você falar, a gente coloca de 2. Pode ser? Pode ser, eu vou assistindo aqui pelo meu celular, entendeu? Ah, você quer fazer daí tudo? Passa pro André? Você acha que dá para fazer assim? Tá, você toca daí, a gente faz o louvor aqui tranquilo. Tá bom? Aí eu fico aqui igual eu tô aqui normal? Isso. Então tá bom, beleza, tranquilo. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai começar o culto aí, os irmãos que estão assistindo a gente aí, já tem alguns irmãos online. 10 horas a gente começa, tá, irmão? A gente só tá fazendo teste. É isso aí, ficou legal. Falou. Tá bom. Vou sair, né? Pode sair ou deixa aí, Fernando? Oi? Vai deixar aí? Não, já vou virar pra frente já. Não, tô falando assim, eu vou ficar conectado mesmo agora? André, volta na tela normal aqui. Isso aqui. Como que volta aqui? Aí, deixa eu dar meu toquinho. Vamos manter mais, né? Pra aparecer. Pega aí. Puxa mais. Vai cá. Aí, ó.
Não, tá bom. Fernando. 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 Calor aqui. Entendeu? Ficar para todo mundo. Cadê o... Pastor, tudo Oi. certo aqui, tá bom? Na hora que você quiser. Tá bom. Tá tudo certo aqui, na hora que você quiser, você toca aí. Mas não tá.
Meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o nosso culto na presença do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos fazendo um culto assim. Eu estou fazendo uma parte aqui de casa, os irmãos estão lá no templo, né, também para louvar o Senhor nosso Deus. E nós estamos agradecidos pela oportunidade de estar junto com os irmãos, de estar celebrando o Senhor, de estar tendo a oportunidade, ainda que distante, né? Mas de alguma maneira nós procurarmos estar louvando a Deus, procurando edificar, né, a igreja, cuidar. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso fácil à tecnologia, a condições, né, de estar participando do culto assim, mas a gente tem que fazer o nosso papel de estar procurando usar dessas ferramentas e também orando a Deus para que esse tempo passe, cesse e a gente possa, nós possamos estar juntos, né, para louvar, para glorificar o nome do Senhor, como nós sempre fizemos. Então nós vamos orar, estar colocando esse culto nas mãos do Senhor nosso Deus, pedindo a Ele que a palavra, o louvor, tudo possa fluir e você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus e eu incentivo os irmãos que estão em casa, né, a compartilhar o culto, a incentivar os outros irmãos da igreja a participar, a estar junto. E também, assim, irmãos, é importante nós termos uma postura de culto, né? A gente não cultua a Deus tomando café, a gente não cultua a Deus lavando louça, a gente não cultua a Deus falando com outras pessoas, conversando o tempo todo. A mesma postura que você tem no templo, quando você está louvando a Deus, procure ter ela em casa também, né? Para que seja um culto genuíno, né? Porque senão acaba ficando assim como se você estivesse assistindo um programa de televisão, né? Um entretenimento ali e não participando de um culto. E conosco aqui, com certeza você é um adorador, você é uma pessoa que está junto para nós louvarmos o Senhor nosso Deus. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos nesta manhã, quando temos a oportunidade de estar aqui para cultuar ao Senhor. Também, ó Deus, podemos chegar à casa, ao lar dos nossos irmãos, para ministrar a tua palavra e também, junto com eles, estarmos louvando o santo nome do Senhor. Recebe a nossa gratidão por uma noite de descanso, pela bênção do leito, do lar, da família. Muito obrigado, Senhor, por toda a tua misericórdia, toda a tua graça, pelo amor que o Senhor revelou a cada um de nós na pessoa bendita do teu santo Filho Jesus Cristo. Nós louvamos o Senhor, nosso sentimento é de gratidão pelo Espírito Santo derramado nas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, pela obra maravilhosa que o Senhor realizou em nós e que o Senhor tem realizado através de nós. Nesse dia, Senhor, abençoa aqueles que estão hospitalizados, abençoa, Senhor, a cidade. Nós oramos nessa manhã pela cidade de Caieira, a cidade na qual nós estamos e temos a igreja plantada nela. Oramos pelos pastores, pelos líderes. Oramos, ó Deus, pedindo que na tua bondade a tua mão se estenda em cura, em libertação, em milagres sobre a vida de cada um dos teus filhos. Recebe, Deus, a nossa oração, a nossa súplica. Abençoa, Senhor, esse tempo precioso que nós teremos diante da tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.
Eu quero ler, irmãos, junto com os amados, uma palavra, embora não é a palavra da nossa meditação nessa manhã, mas eu quero ler o Salmo de número 46, juntamente com os nossos irmãos. Salmo de número 46. Salmo de número 46, ele diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Olha que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que bênção nós temos essa consolação na palavra do Senhor nosso Deus. A grandeza e a majestade do Senhor nosso Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar o nosso irmão, o André, né, a Thalita, os que estão aí no templo, o Fernando, e eles vão estar assumindo agora essa parte do louvor, da adoração ao Senhor nosso Deus, e nós vamos recebê-los com alegria. Thalita, é com você, menina. Thalita, com você. Pai Senhor, nessa manhã, glorificamos o seu nome, nosso Senhor. Esta manhã, nós de Deus, que tem nos sustentado, que tem nos ajudado. Você vê nessa palavra onde você estiver. Vamos exaltar e louvar o nome do Senhor esta manhã. Aleluia. Deus. Exaltamos e louvamos o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor. Por essa manhã, Senhor.
A você em 3 minutos fazer uma oração. Você vai colocar sua família nas mãos do Senhor. Você vai colocar a tua igreja nas mãos do Senhor. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo toque nossos corações. Senhor Jesus, meu Pai amado, nós acabamos, meu Deus, de te louvar, de adorar, de te glorificar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para louvar o teu santo nome, ó Deus. Seja nas nossas casas, seja no templo, Senhor, seja no nosso emprego, Senhor, onde estão assistindo o seu emprego, meu Pai. Não importa mudar, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, para adorar o seu nome, meu Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu santo nome, meu Deus, para te exaltar, para te adorar, para confessarmos com a nossa vida, Senhor. Nós queremos pedir, Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor. Nós colocamos a vida, meu Deus, de cada membro desta igreja, nas tuas mãos, ó Pai. A vida do nosso pastor, a vida, Senhor, amado, do presbítero Alfredo, a vida, Senhor, de cada diabo, de cada obreiro, de cada outro departamento, a vida, Senhor, de cada membro desta igreja, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente, meu Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo toque nossos corações nesta manhã, meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha interceder por cada nosso irmão, meu Pai. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor vai santificar as nossas vidas. O Senhor vai nos purificar, Senhor. Nós possamos ser crentes, meu Deus, cheios de
Santo, cheio da unção, Senhor, e cheio da tua graça, meu Pai. Nós colocamos a vida de cada irmão que está enfermo nas tuas mãos, Senhor. Visita a vida dos teus filhos nessa manhã. Alcança, Senhor, a vida deles com a tua cura, meu Pai. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de aflição, ó Pai. Dias que às vezes nos confunde, nos embaraça, Senhor. E muitas dessas vezes nós não sabemos o que fazer, Pai. Mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que tem o poder sobre todas as coisas, do Deus que pode mudar a palavra e nos estabilizar, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nós cremos na nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nunca nos falte, Senhor, a tua graça. Que nunca nos falte, Senhor, o teu amor e a tua paz sobre a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pastor? A palavra ao nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Que alegria nós podemos louvar, glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. E, claro, né? Nunca é igual estar junto ali com toda a banda, todo o grupo louvando o Senhor, a Irmandade, mas é uma bênção. Ainda dessa maneira, nós podemos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Nessa manhã, a gente está orando, né, orando, como nosso irmão presbítero Fernando acabou de orar, né, pela vida de tantos irmãos nossos. Nós estamos com o nosso irmão Alfredo, nosso irmão, a nossa irmã Madalena, né, também ainda internado e precisando das nossas orações. Nós temos aí muitos, né, muitos meus irmãos precisando de oração, né, irmãos? Cada dia aí a gente ouve a notícia de alguém que partiu, de um querido que se foi, e o coração da gente dói, né? Dói mesmo, assim, porque são pessoas que são preciosas a cada um de nós, e é muito ruim, né? Assim, você perceber assim, que realmente a gente tem uma enfermidade, um mal operando nesse mundo, como muitos outros, mas que esse, assim, nessa pandemia que a gente está vivendo, tem levado algumas pessoas assim queridas, né? Queridas mesmo, dessa maneira. Então, nós continuamos orando pela vida dos nossos irmãos que estão ainda, né, nos hospitais. As UTIs estão aí cheias, né? Pessoas sofrendo, passando momentos de dificuldade. E nós temos a nossa irmã Madalena aí da igreja, que precisa da oração. Temos nosso irmão Alfredo. Mas também, irmãos, nós estamos louvando a Deus, né? Porque nessa semana, né, nós tivemos duas boas notícias, né, para a gente aí na congregação. Nosso irmão Raimundo, que estava vários dias internado, já está em casa. Ele estava até aqui agora há pouquinho na live junto com a gente aqui, né? Também o nosso irmão Wellington, que nós já vimos na quarta-feira participando com a gente do culto. Então, é aquilo, né? É aquilo que a palavra de Deus diz. Ela diz para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? E a gente vai dessa maneira. Tem momentos que a gente está chorando, tem momentos que a gente está rindo, né? Tem momentos que a gente está celebrando pela vida de alguém que foi abençoado, tem outros momentos que a gente já se abate devido às muitas dificuldades. E é isso, né, meus irmãos? Jesus disse, ele disse para a gente que no mundo nós teríamos aflições, tá? Eu queria mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos assistindo de casa, mandar um abraço para os irmãos que não são membros da Igreja do Brasil para Cristo aí em Caieiras, ou até mesmo no Brasil para Cristo em outros lugares, mas que participam conosco do culto, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Também está deixando uma palavra, né, para os irmãos da nossa Igreja do Brasil para Cristo, a
vocês têm a opção, né, de participar, de continuar contribuindo dentro das finanças da igreja. Os irmãos sabem os canais, né? A gente tem o grupo de WhatsApp da igreja, e você querendo dizimar, ofertar, é só você falar lá no grupo de WhatsApp da igreja, e você que é membro da igreja, e o nosso irmão, a nossa irmã Rogner vai estar passando para você como que isso acontece. A gente sabe essa estrutura aí, esse templo, né, é mantido pelos irmãos, pelas irmãs, e a gente tem essa responsabilidade de continuar cuidando, tá certo, queridos? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos nessa manhã, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Essa semana eu tive pensando bastante sobre esse texto, né? Ele me veio assim ao coração, e está escrito assim, ó: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Usemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse assim: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu hoje ficar com ele. Então Eliseu, assentando-se em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E eis que enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que os mensageiros viessem a ele, disse ele aos anciões: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Aí no capítulo 7, no versículo 1, está escrito assim, ó: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que a tua palavra ela possa fluir nessa manhã e estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que nos ouvem. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas, nossos corações, e nós possamos ser instruídos através da tua palavra, abençoados pelo poder que está nela. Que a tua mão maravilhosa, em nome de Jesus, seja estendida, Senhor, para socorro, para bênção, para cuidado, para instrução do teu povo e dos corações que se abrem para a tua palavra. Nesta manhã, Senhor, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, essa palavra traz muitas lições para a gente. Os irmãos estão vendo aí, Ben-Hadad é um rei, diz o texto aqui, né? É um rei sírio, né? Aquelas nações daquela região estavam sempre em guerra, sempre em conflito. E Israel é um país que nesse tempo sofria muito
até em função da posição geográfica, né? Se você olhar um mapa, você vai ver que Israel fica num lugar que é uma passagem, né? Se a gente olhar o mapa de frente, à direita fica o deserto, né? À esquerda fica o mar, para cima território e para baixo território. Até o acesso para o Egito é feito passando por aquelas terras. Então, era uma nação que estava sempre as pessoas estavam sempre tentando subjugar Israel. E aqui, o Reino do Norte, aonde Eliseu ministrava, está passando, né, por mais um período de dificuldade. E aí você vê a Bíblia mostrando aí que a cidade de Samaria ela é cercada, né? As cidades não eram tão grandes assim na época, e o cerco era uma estratégia muito eficiente de guerra, porque por mais que você tenha a vida na cidade, né, a cidade é sustentada pelo campo. Os irmãos sabem que boa parte do que a gente come, do que a gente consome, não é produzida na cidade, é produzida fora da cidade. Por isso que a gente vê aí os caminhões infestando a cidade, né? Eles estão transportando, trazendo coisas, alimento, né? Trazendo verduras, trazendo uma série de coisas, que tudo é produzido no campo e alimenta a cidade. E também a gente sabe que as cidades, muitas vezes, elas se formam em torno dos rios, né? Dos lugares onde tem águas. E uma das coisas que se fazia no cerco era, às vezes, desviar a água da cidade, né? Ou seja, não permitir que a água entrasse na cidade, ou envenenar a água que entrava na cidade, transformando a vida das pessoas que estavam dentro da cidade numa dificuldade muito grande. Então, foi isso que Ben-Hadad fez com Samaria. E esse cerco, você fazendo a somatória do que a Bíblia fala aí, esse cerco ele durou em torno de 1 ano e 6 meses. Né? Nesse cerco, a gente vai ver aí quando essas duas mulheres fazem esse acordo, né? Você imagina o extremo de fome, o extremo de dificuldade que essas pessoas estavam vivendo quando duas mães combinam entre si de cozinhar o filho para comer. Né? A palavra do Senhor, ela diz assim, lá no livro de Deuteronômio, eu não estou com um texto anotado aqui agora, mas naquele texto das bênçãos e das maldições, a palavra do Senhor vai dizer assim, que chegaria um tempo, né, que Israel poderia sofrer uma maldição tal a ponto de uma mulher, né, e o Senhor até usa essa expressão, de uma mulher delicada, uma mulher que seja incapaz de colocar os seus pés no chão. Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Aqui, ó. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do teu regaço e contra o seu filho e contra a sua filha. Então, o que o Senhor está dizendo? Que nesses tempos de adversidade, de maldição que Israel poderia passar, essa menina delicada, boazinha, ela poderia se tornar tão cruel, né, pelas circunstâncias, a ponto de ter uma atitude dessa em relação ao seu filho, em relação ao esposo, ou quem quer que seja. Então, nós olhamos para a palavra e a gente percebe isso, que Samaria, o Reino do Norte, está vivendo um período de adversidade, de maldição. A gente sabe toda a idolatria, todo o comportamento errado que o Reino do Norte tinha. O Eliseu, ele substitui o profeta Elias. E o profeta Elias é aquele que trabalhou de todas as formas para erradicar o culto a Baal, para tirar Israel da idolatria. E Eliseu, depois, ele continua esse trabalho, mas a gente percebe assim que chega um tempo onde o Senhor ele permite, né, que Samaria seja cercada, e esse período de 1 ano e 6 meses aí traz uma grande angústia, um grande sofrimento para todos que estão ali. Eu queria pensar um pouquinho com os irmãos, né, algumas questões assim, porque de alguma forma nós estamos aí
agora nós já estamos, passou o mês de março, nós estamos aí há 1 ano e 1 mês, aproximadamente, vivendo um tempo de adversidade, um tempo onde não foi o Ben-Hadad, né, que invadiu, não foi nenhuma outra nação, mas surgiu aquilo que a Bíblia também reconhece, né? Uma praga, um vírus que, de alguma forma, tem gerado cerco, né? Porque a gente olha, tem pessoas, se eu não estou enganado, meu sogro e a minha sogra mesmo estão dentro de casa esse período todo, a minha sogra principalmente. Você vê várias pessoas que estão aí cercadas, não saem, não vão a lugar nenhum, cidades, né? O pessoal tem decretado essa questão de lockdown, de parar, né? E assim, irmãos, a gente fica sempre olhando, né? E desejando uma solução, desejando que as portas se abram e tal. Mas se vocês forem perceber aqui nesse texto, tanto o povo, como o rei e como o profeta, que era um homem abençoado por Deus, ele estava vivendo um aperto, vivendo a dificuldade, né? Todos sofrendo ali e sem solução. Na verdade, irmão, se algum governante, se algum pastor, se algum profeta desse tempo tivesse a solução, com certeza essa solução já teria vindo. É interessante você, às vezes, ver, né, os inimigos políticos que existem aqui na nação, um cobrando do outro, né? Dá quase aquele ar assim, olha, não, se eu tivesse governando, se o meu partido tivesse governando, essa pandemia não estava assim, não teria morrido um tempo com tanto de gente. Aí o pessoal vem e chama o presidente de genocida, não sei o quê. É igual acontece aqui, ó. Vocês viram no texto aqui, o rei está colocando a culpa em quem pelo que está acontecendo? É o profeta, vamos tirar a cabeça dele. Tal. Então, assim, é muito comum nessas calamidades as pessoas ficarem buscando um culpado, quem é o culpado, quem fez, quem deixou de fazer. Então, por quê? Porque as pessoas desconhecem, né? Desconhecem o agir de Deus, quando Deus permite que determinadas coisas aconteçam aos seres humanos para chamar a sua atenção, para tentar fazer com que os seus corações se voltem para Deus, se voltem para o Senhor, mas a gente percebe assim que, infelizmente, o ser humano ele tem muita dificuldade de se voltar para Deus, ele tem muita dificuldade de se envolver com o Senhor. Ele prefere atirar para todos os lados, buscar uma série de solução onde não tem solução, esperar de quem não pode fazer nada, né? Esperar, porque, irmãos, uma coisa é certa, e eu li o Salmo por isso, né? Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é aquele que está acima de todas as coisas e nós podemos confiar nele e devemos esperar nele, porque é dele que vem a solução. Então, vejam, irmãos, tem muitas coisas que acontecem nas Escrituras que atingem toda a coletividade, toda a coletividade. Por isso que você vê a postura humilde dos profetas, quando eles oram, eles dizem assim, Senhor, nós pecamos, nós erramos, né? Nós falhamos. Eu e você, nós, por mais que você seja cristão, servo de Deus, servo do Senhor, nós fazemos parte da coletividade, né? Nós estamos no meio das pessoas. E, às vezes, quando o juízo, quando um agir de Deus atinge a humanidade, atinge os homens, quando alguma praga atinge os homens, não tem como a gente chegar e falar assim, não é comigo, não é para mim. Enfim, a gente está ali, nesse texto aqui, vocês veem que o profeta Eliseu, ele é um camarada abençoado, que operou milagres, operou maravilhas, fez sinais, mas ele fica o tempo todo lá. Esse 1 ano e 6 meses, Eliseu está lá, sofrendo juntamente com o povo. Se você abrir a sua Bíblia, aí no livro das Lamentações do Jeremias, vocês vão ver que Jeremias ele era um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus, mas que quando veio aquela calamidade do cativeiro de Judá, o profeta Jeremias estava lá no meio do pessoal, né? Ele vai dizer
da seguinte maneira, no capítulo 3, no versículo 1 do livro das Lamentações, ele vai dizer, olha, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele faz uma descrição ali, onde ele diz assim, que ele está andando como quem habita entre os mortos, né? Tamanha a destruição que ele via em Jerusalém. Ele usa essa expressão dizendo assim, ó, que o Senhor quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia, que o Senhor direcionou o arco dele quando na minha direção. Então, veja, o profeta estava ali sofrendo como todo mundo. Eu vejo assim, irmãos, nós como igreja, como povo do Senhor, nós oramos, confiamos em Deus e a nossa vida está colocada nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas não adianta a gente achar assim, ah, não, a gente não vai sofrer, não vai acontecer nada com a gente. É por isso que a igreja trabalha e prega o evangelho para que você tenha a confiança, a certeza da vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que essa é a grande bênção do Senhor nosso Deus. Esse é o motivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Ele morreu para me dar vida, ele morreu para te dar vida e vida com abundância, e vida eterna, vida para sempre. Ele morreu para que nós sejamos salvos do perigo da morte, salvos de uma eternidade sem Deus. Então, queridos, ó, a coletividade, né, quando algumas coisas atingem o mundo, nós oramos para Deus nos guardar, oramos para Deus ter misericórdia da nossa família, mas quando as coisas atingem a coletividade, não tem jeito. A gente está no meio, a gente sofre. Davi sofreu, Elias sofreu. Imagina o profeta Elias morando em caverna, sendo alimentado pela viúva, pela calamidade que estava na terra. Eliseu sofreu aqui nesse cerco durante 1 ano e 6 meses, e ainda depois colocam a culpa nele ainda. É o Eliseu, vamos arrancar a cabeça dele. Jeremias sofreu assim absurdamente, e outros profetas, outros servos de Deus também sofreram, passaram aflições, porque tem coisas que atingem a coletividade e elas atingem a gente também. E nós ficamos, né, como nós lemos no Salmo 46, esperando em Deus, esperando do Senhor, porque, como disse o salmista lá, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, se espumem, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, ela não vai ser abalada. E a nossa oração é essa, para que nessa aflição você não seja abalado de jeito nenhum. Você continue confiando no Deus Todo-Poderoso, crendo nele. Então, eu comentei sobre a coletividade. Queria também comentar com os irmãos sobre a questão da solução, né? Porque às vezes a gente fica olhando para as coisas e até esses dias tinha um pastor, né? Tem hora que é engraçado, o pastor começa a atirar no pastor, né? E um pastor provocando os outros pastores, dizendo, cadê os pastores que cura o coronavírus agora, não sei o que, tá uma coisa assim muito, muito tonta mesmo, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? E aí, toda hora você vê um pastor falando que o pastor, às vezes, um líder falando que não, você tem que, a igreja não pode aceitar isso e tal, enfim, fica uma confusão, como se hoje nós temos aí, ó, sobre a face da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, não é isso? É muita gente, mas muita gente mesmo. E aí, as pessoas querem se posicionar como se de uma cabeça, uma dessas tantas questões, fosse sair a solução, a palavra perfeita, né? Hoje tem pessoas que, se dependesse dela, ela queria ser o pastor do mundo, né? Ter a palavra que faz com que todo mundo vá na direção que ele está falando, que ela está falando. E, na verdade, irmãos, a gente, às vezes, não dá conta nem de cuidar da família da gente, daqueles que estão perto da gente. Eu fico olhando, às vezes, para a nossa coletividade aí em Calheiras ou em alguns outros lugares, e eu penso assim, meu Deus, se eu conseguir influenciar esse pessoal aqui para servir o Senhor, eu já vou ficar assim muito feliz, muito feliz. E você vê, às vezes, pessoas querendo ter a última palavra, querendo ser a solução para tudo, querendo ser a resposta. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto
mostra as limitações que um pastor e que um líder tem. O Eliseu, se vocês forem olhar aí nos textos bíblicos, o Eliseu, assim que ele recebeu a capa de Elias, o que ele fez? A Bíblia Sagrada vai falar que ele tocou as águas e as águas pararam, né? Depois, mais para frente, você vai ver que, que Eliseu ele aumentou o azeite de uma viúva. Depois, a gente vai ver mais para frente que Eliseu ressuscitou o filho da mulher que havia morrido. Mais à frente, Eliseu tira a morte da panela. No capítulo 5, vocês conhecem o texto famoso. Eliseu manda o Naamã mergulhar no Rio Jordão. Naamã mergulha 7 vezes e fica curado. E um pouquinho mais à frente, Eliseu ainda faz um machado flutuar, hein? Viram? O machado cai na água, ele pega um pedaço de madeira, corta e coloca ali na água e o ferro flutua. Você vê, o camarada que era tremendo, usado por Deus, usado pelo Senhor. E agora, quando chegou esse ser, quando chegou esse momento, 1 ano e 6 meses, onde que Eliseu ficou? Ele estava cercado lá dentro da cidade também. Ele não podia chegar e falar, gente, assim diz o Senhor. Não, olha, não podia, não, eu vou amaldiçoar os assírios. Eu vou, irmãos, assim, olha, a igreja e as lideranças, todos precisam entender que nós temos limitações. Que o poder não é meu, o poder não é da igreja. O poder é do Senhor nosso Deus. O poder vem do alto, o poder vem de cima. A solução vem de Deus. Deus não entregou as chaves do mundo, né, do poder espiritual, para algum homem, alguma mulher, para que a pessoa diga assim, eu tenho a chave do sucesso, a chave da solução para todas as coisas. Eu fico extremamente admirado com esse texto, porque o Eliseu, ele era um profeta que, embora fosse extremamente usado por Deus, ele conhecia as suas limitações, né? Um pouco antes, tem um texto com o Eliseu, que uma mulher chorando vem, se coloca aos seus pés, ela está chorando, ela está amargurada, e aí o moço do Eliseu chega e diz, o senhor quer que tire ela daí? Aí o Eliseu responde o seguinte, deixa ela chorar. E ele diz assim, olha, ela está amargurada de espírito e Deus me encobriu o que está acontecendo com ela. Então as pessoas têm que parar com esse hábito de achar pastores, líderes, igreja, as pessoas têm que parar com esse hábito de achar que tudo que Deus vai fazer, ele tem que falar comigo, ele tem que falar com você, ele tem que falar com nós, ele tem que mostrar para a gente. Não, gente, Deus é Deus. Deus, ele tem os seus caminhos, Deus tem o seu trilho, Deus tem a sua jornada e ele faz aquilo que ele quiser. E ele não me chamou para saber tudo que ele faz, para saber tudo que ele é. Ele me chamou para confiar nele, para crer nele, para acreditar naquilo que ele fez por cada um de nós. Então, o Eliseu, ele é esse profeta, temente a Deus, temente o Senhor, que quando a aflição chegou, ele não bancou o bonitão, vou pegar o meu avião, vou para tal lugar, vou fugir disso, vou fugir daquilo. Não, ele ficou lá junto com o povo, sofreu, passou as adversidades, foi até taxado pelo rei como quem era o culpado daquela situação, o culpado pelo que estava acontecendo. Então, a gente precisa, né? A gente precisa, irmãos, entender isso, que muitas vezes as pessoas ficam aí se posicionando, se colocando como uma solução, mas a solução ela vem do Senhor nosso Deus. E eu gosto muito, muito da sequência desse texto, porque quando já no capítulo 7, né, a gente encontra aí a palavra do Senhor dizendo o seguinte, no capítulo de número 7. No capítulo 7, depois de um período já, de um tempo de angústia, aí o texto diz, então disse Eliseu. O que Eliseu disse? Ouçam a minha palavra, eu achei a solução, Deus está comigo, a mão de Deus é minha, não sei o quê, olha eu. Não, irmãos,
que Eliseu diz depois de 1 ano e 6 meses? Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Irmãos, a gente tem que esses textos, eles instruem demais a gente, porque quando que a solução acontece de verdade? A solução acontece de verdade quando Deus fala, quando Deus dá a sua palavra, quando Deus direciona. É muito ruim quando alguém diz assim, ó, Deus disse, Deus falou, e aí chega naquele dia, naquele momento, não acontece nada daquilo que a pessoa está falando. Os irmãos viram aí, e eu sempre trabalho para instruir a igreja. Há poucos dias atrás, aí, às vezes a pessoa se emociona, a pessoa fica tocada pelas circunstâncias, tocada pelo que está acontecendo, e aí chora, tá? Não, olha, se esconda, porque dia 30 vai morrer muita gente, ó, calamidade. Aí chega dia 30, não acontece nada. E a pessoa está dizendo, Deus falou comigo, Deus, Deus, Deus. Então, assim, ó, irmãos, uma das coisas que a gente precisa aprender, igreja e pastores e líderes, nas calamidades, a melhor coisa que a gente tem a fazer é ficar em silêncio, sabe? Assim, consultar o coração da gente, procurar refletir sobre o que está acontecendo, sobre o que está se passando. Né? Olha só, eu vou ler para os irmãos, tenham paciência só um pouquinho, eu vou ler para os irmãos ver o que o Jeremias fala nas Lamentações acerca disso. Né? Eu acho interessantíssima essa colocação do Jeremias. Espera que eu já acho aqui, só um pouquinho. Aqui, ó. Vocês já conhecem essa passagem. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Olha só, esse irmão está falando isso no meio de uma calamidade. Ele está falando isso no meio de uma cidade destruída, queimada a fogo, sem a sua estrutura. Aí ele diz, ó, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ó, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. E olha esse versículo. Ponha sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê sua face ao que fere, face de afronta, pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Então, vocês vejam, qual que é o caminho que Jeremias está dando? Ele não diz, olha, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Ele falou, gente, nós estamos vivendo um tempo de adversidade. E a melhor coisa é a gente aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É a gente orar, é a gente colocar a boca no pó, é a gente buscar, clamar ao Senhor nosso Deus, porque por mais que a gente fale, irmãos, por mais que eu fale, por mais que você fale, a palavra de Deus ela continua valendo. E ela diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ela diz que se o Senhor não edificar, em vão os homens estão trabalhando. Então, queridos, está aí o pessoal correndo, preparando a vacina, tentando de todas as formas. Glória a Deus pelas boas iniciativas. Mas se Deus não estender a sua mão, se Deus não usar de misericórdia, o esforço dos homens para pouco serve, Então, é muito importante a gente entender isso, a gente compreender isso, que a solução não está num pastor, a solução não está num líder religioso, a solução sabe, não adianta a gente ficar com essa expectativa, vai aparecer alguém, vai aparecer... Não, irmãos, o que a gente precisa é de continuar confiando no Senhor nosso Deus. É esperar dele uma palavra, uma direção, um momento, porque eu creio nisso, que Deus é poderoso. No Salmo que nós lemos, o texto diz que ele faz cessar as guerras, ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Eu tenho certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus que é invisível, nós
mas nós vemos ele através da obra das suas mãos. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer cessar essa guerra. Ele é poderoso para, a seu tempo, fazer cessar essa angústia, esse momento conflitante. Então, eu acho interessante demais, porque o Eliseu, ele guardou o silêncio. Ele sofreu junto com o povo naquele momento. Mas também, quando Deus falou com ele, ele veio com toda a firmeza e diz, olha, amanhã, por estas horas, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, essa situação vai mudar, isso vai passar e nós vamos ter abundância de novo aqui na cidade de Samaria. Todos os irmãos conhecem a história, conhecem a passagem, foi exatamente o que aconteceu. O que não pode acontecer comigo, não pode acontecer com você, como igreja, é nós sermos como aquele capitão, né? Que quando Eliseu deu a palavra do Senhor, quando Eliseu entregou a palavra de Deus, ele perguntou o seguinte, né? Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E aí Eliseu respondeu para ele, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Então, queridos, fechando essa palavra aqui, o que eu deixo para os irmãos que estão nos ouvindo de casa, os irmãos que estão aí no templo? Preserve a sua fé, preserve a confiança do seu coração na palavra do Senhor nosso Deus. Não deixe essas calamidades, o tempo que está passando, tirar de você a confiança na palavra do Senhor nosso Deus, sabe? Continue crendo, continue acreditando, continue confiando, esperando em Deus, para que quando você ouvir, né, a voz do Senhor, Deus falar com você, você não está com o coração tão incrédulo para dizer assim, olha, agora eu já nem acredito mais, agora eu nem creio mais. Olha, essas adversidades tiraram a confiança do meu coração. Não, continue se alimentando da palavra, continue se alimentando das experiências que você já teve com o Senhor nosso Deus. Sabe, o Deus que operou no teu passado é o mesmo Deus hoje. O Deus que te conduziu no tempo da alegria é o mesmo Deus que está com você nesse tempo de adversidade. É o mesmo Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, continue confiando nele, continue crendo nele, porque uma coisa eu sei, uma hora Ele vai te dar uma palavra, uma hora Ele vai ministrar sobre a sua vida, uma hora Ele vai falar conosco, uma hora Ele vai se manifestar de maneira poderosa. E quando Ele se manifestar, eu e você, nós precisamos de estar com o nosso coração crente, para dizer o seguinte, olha, Deus falou, então Deus vai fazer. Deus disse que é amanhã que vai cessar, então é amanhã que isso tudo vai mudar. E nós não darmos uma resposta tão infeliz como esse camarada. Se Deus tivesse feito o ano passado, se Deus tivesse feito no mês passado, por que Deus não fez antes? Sabe, irmãos, Deus é o Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós, como coletividade, às vezes nós sofremos, mas nós esperamos no Senhor nosso Deus. E eu oro a Deus, para que o seu coração seja preservado, para que a sua mente seja preservada. E dentro de você aí, dentro de você agora, esteja uma confiança viva no Senhor nosso Deus. Esteja uma confiança naquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que o Espírito Santo te visite, que o Espírito Santo te renove nessa manhã. Se você estava abatido, desanimado, se sentindo cercado, que o Senhor te visite de maneira poderosa, de maneira gloriosa, e a sua fé, a sua confiança de que Deus tem uma solução, de que Deus tem uma resposta, de que Deus está no controle, ela volte ao seu coração, volte ao seu íntimo, que você seja renovado nessa manhã, que o Senhor te tome de maneira poderosa nessa manhã, que você receba vida, receba abundância no seu coração, que Deus ele te dê soluções nas adversidades que você está vivendo, nas lutas que você está vivendo, que você seja preservado, guardado, para que quando tudo isso passar, você seja como aquela árvore firme, forte, arraigada. Passou a tempestade e você continua frutificando para a glória do Senhor nosso Deus. Passou a tempestade e você continua adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus.
Receba essa palavra sobre a sua vida. Eu quero orar por você e quero que o Senhor te visite de maneira poderosa nessa manhã. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, damos graças ao Senhor pela tua palavra. Nós temos nas Escrituras, ó Deus, como vimos esta manhã, muitos exemplos e modelos daquilo que está se passando conosco e que tantas outras pessoas já enfrentaram em outras épocas e de maneira diferente. Nós oramos, Senhor, para que da mesma maneira que os teus servos se posicionaram, com confiança, esperançosos do Senhor, que também nós possamos fazer assim. Como Eliseu, que soube se guardar no meio daquela adversidade, como o teu servo Jeremias, que se posicionou em esperança, se posicionou em oração e disse com toda certeza que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é aquele que se compadece, que o Senhor é aquele que não rejeita para sempre. Pai, nos ajuda nesse tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, a preservar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Não deixa, meu Deus, que os ataques que sofremos de todos os lados roube a confiança e a certeza de que o Senhor está no domínio e no controle de tudo. Senhor, fortalece a igreja, fortalece os meus irmãos, as minhas irmãs, visita aquele que está enfraquecido e renova, restaura os que estão enfermos, que a tua palavra possa curar nesta manhã. Tantos cultos serão realizados, tantas lives serão realizadas, que de alguma maneira, Senhor, pela vida dos teus servos, haja um agir, uma manifestação poderosa do Senhor. Pai, nos livra daquilo que é falso, daquilo que é enganoso, ó Pai. Nos livra daqueles, meu Deus, que querem soluções sem a tua palavra. Nós vimos esse texto que Eliseu, Senhor, ele soube esperar 1 ano e 6 meses para ter o momento de dizer, assim diz o Senhor, porque quando o Senhor fala, as coisas mudam. Quando o Senhor fala, verdadeiramente a vitória acontece. Então, Senhor, eu oro a Ti em nome do Teu Filho Jesus e peço a Tua bênção sobre os meus irmãos em Caieiras, sobre os meus irmãos que nos assistem pela internet. Peço a Tua bênção sobre as famílias, sobre os lares, sobre os hospitais, que, Senhor, assim como naquele dia houve uma palavra do Eliseu sobre a coletividade, dizendo, assim diz o Senhor, e aquela palavra é uma palavra de bênção, também, Senhor, que para pessoas que estejam sofrendo, Senhor, nesta manhã também haja uma palavra do Senhor e essa vida seja restaurada, seja curada e a abundância possa chegar, os recursos possam chegar, a vitória possa chegar para a glória do Teu nome. Eu oro, Senhor, e abençoo cada um dos meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, que bom, que maravilhoso nós podemos estar juntos. Obrigado, viu, Fernando, André, e todos os irmãos aí pelo apoio na transmissão. Hoje eu não conseguia ter aí, ontem eu não tive um dia assim muito bom, né? Essa enfermidade, os irmãos sabem, ou quem não sabe, eu fiquei alguns dias internado, e essa enfermidade, dependendo da pessoa, ela tem algumas sequelas, e eu tenho tido, assim, alguma dificuldade nessa área, às vezes, assim, de pressão, né? Eu tive 2 momentos, assim, muito ruins, mas Deus tem usado de misericórdia comigo, né? Então, eu preferi hoje de manhã ficar aqui mesmo e dar uma palavra junto com os irmãos. Então, eu agradeço os irmãos que nos ajudaram aí do tempo, tá? Na semana, nós temos agora outro culto na quarta-feira, né, às 8 da noite. A gente faz a transmissão do culto também, quarta-feira, às 8 da noite. O nosso irmão, o presbítero Fernando, ele tem sempre, junto com a igreja, lá no Google Meet, né, tem feito reuniões de oração. Na sexta-feira passada teve, na próxima sexta tem de novo. E quando o irmão convocar vocês aí para um momento assim de palavra e tal, vamos junto aí, que é uma bênção, tá? Domingo que vem, nós estamos ainda dentro dessas restrições colocadas aqui pelo Estado, e domingo que vem a gente não tem
culto ainda presencial, né? A gente tem só a ceia. Nós tivemos aí no domingo passado, né, aquela abertura através de uma lei, né, colocada pelo ministro, mas depois os irmãos viram que no plenário do STF a lei acabou sendo vetada, né, e a gente voltou para as mãos do governador do estado, do prefeito da cidade e tal, e a gente está com essa proibição aí de fazer cultos, mesmo que seja, né, irmãos, com 25% da igreja, medidor de temperatura, máscara, tudo, a gente está sem essa possibilidade. Não, pessoalmente, como pastor, não pelo desejo de me reunir, de juntar todo mundo aí, mas eu não vejo muita justiça nisso, né? Eu vejo um tanto de incoerência, mas a gente precisa orar pelo país, irmãos, porque a gente está vivendo uma guerra de egos, onde as pessoas estão querendo mostrar quem manda mais, entendeu? Quem é o mais poderoso, né? E aquilo, né? Eu sempre ouvi uma história que diz o seguinte: quem briga de boi, quem morre é o sapo, né? Então, fica lá os grandão, fortão brigando lá, e o sapo fica lá do lado olhando a briga, né? Aí daqui a pouco um daqueles grandão cai em cima do sapo e no final das contas é o sapo que morre. Então é a gente que leva aí, às vezes, essas questões dessas lutas de poder. Pode, não pode, abre, fecha, enfim. Mas nós não vamos ficar no aguardo. Esse mês nós não celebramos a nossa ceia ainda, então vamos aguardar até o próximo final de semana. Dependendo do que acontecer no próximo final de semana, aí a gente se posiciona. E também, irmãos, nós queria pedir aos irmãos encarecidamente, nós temos aí o nosso trabalho com os missionários, né? E nós não podemos, irmãos, deixar, tá? De contribuir, de participar. Se no último domingo desse mês nós formos ter culto, com a possibilidade de culto presencial, vamos trabalhar para isso, para a gente contribuir, ofertar. Tem vários irmãos nossos que estão em outros países, que sempre dependem da nossa ajuda, da nossa mão estendida. Tá bom? Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém do pessoal que está aí no templo? Amém! Olha, que bom! O pastor gosta disso, né? Fala assim, irmãos, levanta a sua mão. Lá. Ninguém, não, só o André que pegou. Tá bom, glória a Deus, irmão. Obrigado, tá, pelo carinho de vocês. Fernando, vou dar a bênção apostólica aqui, aí você encerra a transmissão por aí, beleza? Então tá bom. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Tá? Deus abençoe cada um dos irmãos que nos assistiram pela internet, ouviram a palavra, e vários irmãos aqui se manifestando, comentando. Deus abençoe. Paz do Senhor, em nome de Jesus. Mas, pastor, até... Amém. Paz. Até mais.